são pensamentos. A pergunta é: por que a justiça é protagonista nos avanços para o movimento LGBT? Apesar de exemplos como a senadora Marta Suplicy, do PMDB-SP, que na década de 90 apresentou o primeiro projeto prevendo a união estável homossexual, ou projetos de Jim Willis, que foi eleito em 2010 com uma plataforma pró-LGBTI. O Congresso é, em geral, refratário à causa. Um exemplo dessa posição é a reação ao projeto de lei 122, que criminaliza a homofobia no país. Como já ocorre com o racismo, ele foi aprovado em 2011 pela Câmara dos Deputados, mas foi arquivado no Senado em 2015. Em dados movimentos, o Congresso vai além e chega a barrar avanços articulados por outros poderes. Em 2011, por exemplo, o governo Dilma Rousseff cedeu à pressão à frente parlamentar evangélica e deixou de lançar o pacote Escola Sem Homofobia, em troca do apoio para a aprovação de outras pautas de interesse do executivo apelidado pejorativamente de kit gay. Ele estava pronto a trazia informações e materiais didáticos para combater o preconceito nas escolas. A falta de atuação do legislativo contribui para o processo da judicialização da política sobre questões LGBTI+. O termo se refere a quando o judiciário é chamado para resolver conflitos que tradicionalmente deveriam ser solucionados por outros poderes. Em entrevista concedida em 2016 ao Nexo, o cientista político Hernani Carvalho, da UFPE, Universidade de Pernambuco, afirmou que a judicialização da política decorre do empoderamento do Poder Judiciário realizado pela Constituição de 1988. Esse movimento, afirmou, ocorreu em países que fizeram transição de ditaduras para democracias na década de 1980. Muitos escolheram esse poder como fiador do processo, contudo, segundo ele, o Brasil optou por fortalecer ainda mais o judiciário após o ano de 2000, enquanto outros países realizaram ajustes no sentido contrário. Os parlamentares que votaram a Constituinte não garantiram diretamente o direito do LGBTI e decidiram por não incluir, por exemplo, o veto à discriminação por orientação sexual, mas estabeleceram princípios que, posteriormente, serviriam de base para garantir esses direitos judicialmente, que são eles: a dignidade da pessoa humana, promover o bem-estar de todos sem preconceitos e discriminação, igualdade de direitos, liberdade e segurança jurídica. Que legal! Próxima pergunta, sobre a luta do movimento LGBTI no mundo, os direitos LGBTI. A sigla LGBTI ela é L de lésbicas, G de gay, B de bissexuais, T de trans, I de incondicional. Não sei o que é o I, tá? E o plus é para os outros que não são contados na sigla. O avanço dos direitos LGBT no mundo é desigual. Essa desigualdade é vista, por exemplo, no próprio continente americano. Na Jamaica, por exemplo, a homossexualidade ainda é crime. Na Bolívia, na Uruguai e no México, há legislações federais contra a homofobia. A legislação uruguaia permite que uma pessoa transexual mude o sexo registrado em sua documentação sem que tenha passado por cirurgia. A ONU, organização, tem uma série de recomendações aos países voltados a proteger a população LGBTI. Publicado em 2016, o relatório Vivendo Livres e Igualmente aponta as medidas que 200 países estão tomando para implementá-las. Ela ressalta que mesmo em países que, em tese, registram maior processo, no que diz respeito aos direitos de homens gays e lésbicas, houve até o momento bem menos atenção em proteger pessoas trans e cuidado incipiente com os direitos de pessoas intersexuais. Veja abaixo algumas das recomendações da ONU e o que tem sido feito para implementá-las mundialmente. As coisas, primeira, de discriminação.
Países devem proibir a discriminação de pessoas LGBTI. As legislações de Malta e Áustria, por exemplo, proíbem explicitamente a discriminação no mercado de trabalho e na educação. Sobre a despatologização, a ONU recomenda a despatologização de LGBTI+, e repudia o tratamento médico coercivo. Com operações não desejadas, por exemplo, apenas alguns países reconhecem legalmente o direito de adultos e crianças trans de terem suas identidades reconhecidas através de processo administrativo simples. A maioria ainda possui requisições abusivas para a concessão e esse direito, como que transexuais se divorciem ou realizem cirurgias em violação padrões de direitos humanos. Sobre as campanhas mundiais, mensagens públicas criticando crimes de ódio contra LGBTI devem ser adotadas. A campanha Brasil Sem Homofobia, lançada em 2003 pelo primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva e mantida até 2011, é citada como um exemplo positivo. Na Tailândia, mais de 2.000 estudantes de escolas e universidades participaram da campanha Escola do Arco-Íris, em que se desenhavam arco-íris em pontos da reunião, mostrando que eles promoviam a diversidade. Sobre o bullying mundial, o bullying motivado por orientação sexual ou identidade de gênero tem efeito duradouro na vida das pessoas LGBTI. Para evitar esse impacto, a ONU recomenda o treinamento de funcionários e o fornecimento de informações sobre questões de sexo, identidade de gênero e características sexuais. Como exemplo positivo, cita a lei anti-bullying aprovada nas Filipinas, que tem uma seção especial sobre a questão LGBTI+. Sobre crimes de ódio, as menções à orientação sexual, identidade de gênero e características sexuais devem ser incluídas em leis contra crimes de ódio ou incitação a crimes de ódio. Malta é o primeiro país a incorporar características sexuais como fator agravante em relação a um crime, o que torna o primeiro a proteger pessoas intersexuais. A aplicação da lei. Legislação contra a violência e incitação à violência devem ser aplicadas, independentemente de haver menção específica LGBTI+. A ONU cita Brasil, México e Honduras como casos positivos por terem estabelecido e treinado equipes específicas para investigar crimes de ódio homo e transfóbico. Sobre monitoramento social, os direitos de monitoramento, países devem encorajar a coleta de informações sobre violência, crimes de ódio e discurso de ódio, e o governo da província canadense de Quebec, por exemplo, concedeu apoio à organização sem fins lucrativos Guy Coach para que se registre atos homofóbicos. Sobre o treinamento, agentes de segurança devem ser treinados de forma a respeitar os direitos humanos do público LGBTI. A Dinamarca desenvolveu um manual para o treinamento de policiais sobre como lidar com o crime de ódio baseados em orientação sexual. Sobre o suporte às vítimas. As vítimas de crimes de ódio baseado em orientação sexual, identidade de gênero ou características sexuais deveriam ter apoio do Estado, inclusive médico, legal, psicológico e de moradia. Um relatório de Comissão Europeia destacando boas práticas a respeito do assunto destacado que a maior parte do apoio parte da organização civil e mais verbas estatais deveriam ser garantidas. A proteção de detentos, a ONU recomenda que se protejam detentos LGBTI+, que são especialmente vulneráveis à humilhação, abuso e estupro de outras formas de violência sexual e física. O Departamento de Justiça americano cita as vulnerabilidades únicas de lésbicas, gays e bissexuais, transgêneros, intersex, olha aí, o I é de intersex, em prisioneiros de gêneros não conformante, em suas políticas contra o abuso de detentos. Sobre o asilo às vítimas. Leis referentes à concessão de asilo a refugiados deveriam reconhecer a perseguição por identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual ou características sexuais como argumento. A Alemanha, África do Sul e Suécia incluíram a perseguição por orientação sexual como motivo para a concessão de asilo. Malta inclui também a perseguição por motivos de identidade de gênero. O próximo ponto é em aspas, a evolução do debate público. A sociedade não queria que a gente ficasse na estação de trem central do Brasil, não queria que a gente ficasse na Lapa, não queria que a gente ficasse em Copacabana, aí a polícia perturbava. Vivia enchendo aqueles ônibus coração de mãe e levando todos os dias para as delegacias. Johanna Baby, militante travesti, em relato presente no artigo, contribuiu a um futuro trans, no artigo Contribuição a um Futuro Trans, publicado em 2013, na revista latino-americana de Sexualidade, Saúde e Sociedade. Outro relato.
Será que esse Apas vai aparecer relatos só? Mas é interessante só aparecer relatos. Aqui. O pior poder sempre foi realmente ao legislativo. Ele sempre vê os homossexuais como um risco, na medida em que muitos eleitores, sobretudo os religiosos, acham que a homossexualidade é uma doença, um perigo para suas famílias. Eles, os congressistas, evitam tocar nesses assuntos e durante o mandato legislativo também se omitem. Não estão na hora de votação no plenário para serem identificados como simpatizantes de uma causa que faz perder eleitores. Luiz Motti, fundador do Grupo Gay da Bahia, em entrevista ao Nexo. Nós estamos atrasados porque existimos, mas sempre abdicamos de existir. Existimos nos cochichos, nos bochichos, em alguns barzinhos, em algumas boates, em alguma cama com algum corpo, mas nas fantasias e sonhações que na maioria das vezes arquivamos. Desde sempre nós estamos atrasados porque temos medo, receio, cagaço mesmo, de viver o que somos. Nós estamos atrasados porque os valores garantidos pelos esquemas repressivos têm conseguido um desempenho eficaz. Triste. Militantes lésbicas do grupo Somos em colaboração. Somos apareceu no outro vídeo anterior. É um projeto antigo lá de 1900 de ajuda às lésbicas e gays. O Lampião da Esquina. Lembro que tive muito medo de a polícia aparecer e nos levar presas. Tive medo da imprensa também, não era muito confortável aparecer nas páginas de jornais na época, mas organizamos tudo de forma a minimizar os riscos e chamamos os grupos gays da época e algumas feministas para dar apoio. Miriam Martinho, militante do GALF, em entrevista em 2009. Ao contrário de outras ocasiões, quando nos sentimos acusados, nós, as militantes, eu não consigo fazer uma voz feminina, tomamos a ofensiva. Naquela sexta-feira de agosto de 1983, Roseli fez discursos em várias cadeiras. E é bom deixar claro que ela não é e não quer ser líder do grupo, pois lutamos contra a hierarquia e o poder. Algumas militantes do grupo ainda lutam contra o medo de se exposerem publicamente. A interiorização do medo da repressão é um dos motivos que impedem o grupo de crescer, quantitativamente porque qualitativamente ele vem avançado desde seu surgimento em 1979. Boletim da revista deles, de 1983. Velhos preconceitos. Próximo ponto é na arte. Na arte, obras temáticas LGBTI. Daqui está falando das revistas. O revista Lampião da Esquina, de 1978 a 1981. A Xana com Xana, 1981 a 1987. São Paulo em Hi-Fi, 2013, eu não sei o que significa Hi-Fi. Essas estreias Atração, de 1988. O que será que foi representado? Legal, numa novela. Minha Amiga Cláudia, 2013. Dizes Croquetes, 2019. E assim acaba. Vamos ver o Dizes Croquetes. Aqui tem um olho que abre uma luz aí de tridimensional, né? Não, era só um Immovision. Momentos em que o governo radicalizou. Good night. It's time to say. Paradoxalmente, foi o momento em que surgiu esse croquete. Havia uma possibilidade absoluta do desejo da sexualidade. Senhora, há um desejo de piedade. Mas havia a voz do Estado. Venderam de ninguém. Nossa, imagina. Cara, você vai brincar, sabe? Todo mundo teve o teatro chamado Besterol foi ali que começou. Na frente da década dos 90, morava em cima de 2 para 4, lembra uma sozinho. Era trigo mesmo. Muitas pessoas, os fãs, começaram a assistir com eles, a falar com eles. Contei com moça. Boa santa. Buscou a censura se tocar. Quando se tocou. Vários representantes da Europa. Temos de Paris a se tocar. Já foi lugar, não tinha mais neve, nem viagem. A proposta era dali para a própria caloria e voltar para subir ali. Outra mistura. Loucos, livres.
inesquecível. Não tem como definir, só quem viu. Can't describe one word. Legal. Parece que esse Croquettes era tipo uma peça, um programa de teatro que fizeram com os travestis fizeram e era muito foda e eles tinham aqui um monte de imagem e também fizeram um filme em 2009 disso. Legal. Tchau.